Agora vocês me ouvem? Agora foi? Ah, Paulo, você está mutado também, inclusive. A pessoa falando mudo. Desculpa. Acontece. Bom, pessoal, vamos começar de novo. A gente teve uns probleminhas aqui, desculpa, probleminhas técnicos. Sejam todos muito bem-vindos ao Codicol. Meu nome é Bruno Camarda, eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos, castanhos. Estou vestindo hoje uma blusa preta com alguns detalhes em marrom. Atrás de mim, vocês veem uma parede branca com alguns elementos decorativos, como quadros e um unicórnio colorido. Eu sou Developer Relations e hoje eu atuo como Tech Communicator no Mercado Livre. E a gente está aqui hoje para começar esse grande evento que tem muitas parcerias, muita coisa legal acontecendo, que é o Codecom. Espero que vocês aproveitem, que vocês curtem aí todos os conteúdos que a gente está oferecendo para vocês. Hoje a gente vai receber o Gabriel Galdino, que é Developer Advocate na Conviso, mestre em ciência pela USP, estudante de programação e segurança da informação, community manager e host do podcast AppSec2Go, e ele vai falar para a gente sobre desenvolvimento seguro com Shift Left. Vai falar um pouquinho para a gente sobre como que a gente pode fazer essa parceria entre o desenvolvimento e a segurança da informação. E como que nós, desenvolvedores, podemos atuar aí na linha de frente para ajudar na defesa das nossas aplicações contra ataques cibernéticos. Gabriel, bem-vindo. Obrigado, Bruno. É um prazer aqui estar abrindo aqui o Codecom. Já acordei ele, já entrei no mapa, já pude conhecer um pouco aí do trabalho do pessoal da organização, que está muito lindo. Eu espero que você esteja aproveitando aí, porque tem muita coisa para fazer aí no mapa. Se tiver algum muita problema... parceria aí, legal. Isso, muitas parcerias aí. Aproveitem, pessoal. Tem prêmios também, muitas novidades. E, bom, eu sou o Gabriel, sou uma pessoa branca, meio parda, estou aí de roupa com uma camisa azul escura, tenho óculos de tartaruga, tenho uma camiseta, uma outra camisa em cima, um pouco vinho, e atrás de mim tem uma parede branca, assim, apenas. Então, para vocês que estão me vendo aí. E hoje eu vim falar sobre desenvolvimento seguro com Shift Left. Se você está assistindo aí agora, já comenta se você já ouviu falar de Shift Left, que já conhece essa abordagem dentro de DevSecOps. Acho importante a gente entender se desenvolvedores têm esse conhecimento. E é interessante começar aqui o dia falando sobre segurança, porque a ideia dessa palestra é falar sobre a importância da segurança antes de você codar, antes de você começar o build, é você pensar a segurança antes de tudo, é você pensar a segurança desde o início. E é sobre essa a minha palestra de hoje. E aí, no final, fiquem à vontade de trazer questionamentos. E, bom, para falar sobre desenvolvimento seguro, é importante a gente entender como que se tem sido vista a segurança no contexto atual de desenvolvimento de aplicações, como que é o Shift Left, afinal, o que é essa abordagem que eu estou apresentando para vocês, e como colocar Shift Left, né, como colocar a segurança desde o início na prática. E como o Bruno aí, meu companheiro de DevRel, comentou, eu sou Developer Advocate da Conviso, atuo como Manager também, sou voluntário aí do Free Code Camp, traduzindo alguns artigos, sou host de podcast, e eu estou aí dentro da área de InfoSec, dentro da área de AppSec faz pouco tempo. Aí eu fiz essa transição de carreira, eu sou formado inicialmente em Relações Internacionais, então eu venho aqui compartilhar um pouco dos meus estudos, dos meus aprendizados nessa área. Agora vamos falar sobre o contexto atual de como se dá o desenvolvimento de software. Primeiro, não sei se vocês lembram aí das aulas de história e de desenvolvimento de aplicações, que lá nos anos 60 teve aí o que se denominou como desenvolvimento em cascata, né, em waterfall, e hoje em dia ainda persiste um pouco dessa lógica de desenvolvimento linear por etapas. E nesse tipo de desenvolvimento, onde não existe essa ideia de simultaneidade, de agilidade, a segurança ela ainda persiste, ela ainda fica ali no final do processo. Você faz toda a aplicação, aí você deixa a segurança lá para o final, deixa ali para o War Room, né, a sala de guerra, enfim. E também a segurança, além disso, ela também
dada como prioridade apenas para os times de pessoas de segurança. Ou seja, eu como desenvolvedor, eu não preciso me preocupar com a segurança da minha aplicação, porque já tem um time de segurança para isso. Essa é um pensamento muito comum dentro desse contexto. Além disso, tem se percebido que se você utiliza uma ferramenta de segurança X, Y, você vai trazer a segurança para o seu software, aí, para o seu website. E também a segurança, você pensar ela em todas as etapas, é visto como uma barreira para você implementar agilidade na sua entrega, para implementar agilidade na sua esteira pipeline. E esse contexto, né, ter essa visão é importante a gente ter, porque isso é um pouco problemático. Isso é o que gera depois muitas aplicações vulneráveis, porque você deixa a segurança apenas para o final e a segurança ela precisa contemplar o todo. Mas antes de falar sobre isso, acho que é importante a gente entender o problema. E para vocês terem uma ideia, segundo alguns dados, apenas 20% das organizações que aderem das práticas DevOps, elas integram de fato a segurança durante todo o seu processo de desenvolvimento. Isso é um dado que mostra que, ou seja, 80% das organizações ainda pensa a segurança no final, ou muitas vezes pensa a segurança com os incidentes, né, quando acontece algum ataque, o que é muito comum. Uma empresa receber um ataque aí, e aí no outro dia ela já abre 100 vagas de segurança para análise de segurança, e não é bem assim. Certo, eu imagino que tem muita gente aqui que conheça pouco sobre segurança, tem muito dev que está ouvindo agora sobre essas temáticas, e afinal, o que é vulnerabilidade, o que é um risco para a minha aplicação. Então, eu trouxe aqui uma publicação que eu fiz, com base em algumas pesquisas, sobre o que são esses termos, o que é vulnerabilidade, o que é ameaça, o que é risco, isso dentro da ideia de segurança de aplicações. Esses termos, eles são muitas vezes confundidos entre si, usados como sinônimos. Isso aqui é uma ameaça para a minha aplicação, ou isso aqui é um risco para a minha aplicação, ou isso aqui é uma vulnerabilidade. E, na verdade, eles têm diferenças bem importantes que nós, como desenvolvedores, precisamos ter em mente. Primeiro, que a vulnerabilidade, ela não é nada mais do que uma fraqueza e com uma brecha, aí seja no design do sistema, seja nos procedimentos de segurança que a gente constrói, seja nos controles internos, nos fluxos de dados, ou até mesmo brechas no próprio código da aplicação, algum erro ali de lógica, enfim. E também pacotes terceiros e dependências. E essas brechas, elas são vulnerabilidades porque elas têm, então, potencial de ser exploradas por agentes maliciosos, né? A gente fala criminosos cibernéticos ou os famosos hackers. Já a ameaça seria, então, a soma desses fatores que cria uma condição, que cria um evento, uma circunstância que tem o potencial para impactar, para afetar o meu negócio, enfim, o meu sistema, dado, então, a exploração dessa vulnerabilidade. Entende? E risco já é uma soma aí desde a ameaça que a gente tem, que é o potencial de perda, também da vulnerabilidade, que é essa brecha, e também do nosso ativo, ou seja, do IP da nossa aplicação, do domínio da nossa aplicação. E aí, nessa soma, a gente tem um risco que seria a potencial perda, dano ou destruição do ativo quando essa ameaça ela é explorada por alguém por conta de uma vulnerabilidade. É importante a gente entender isso aqui, porque cada vulnerabilidade ela tem uma criticidade, e cada vulnerabilidade tem um risco, e esse risco vai depender do ativo, vai depender também do agente de ameaça. Enfim, esses termos, eles são explicados e são muitas vezes desenvolvidos pela OWASP. E aí eu faço essa ponte para a OWASP, porque a OWASP ela é uma organização comunitária, open source, e é hoje a maior referência que a gente tem para falar sobre segurança de aplicações, para a gente falar sobre melhorar a segurança do nosso software. E você já ouviu falar sobre a OWASP? Se estiver aí já no chat, puder mandar conheça a OWASP, eu nunca ouvi falar. A OWASP ela é muito importante, ela precisa estar ali dentro, tem que ter o livrinho da OWASP no seu bolso, porque é um documento que a gente, como deve, precisa sempre estar consultando quando a gente estiver aí em frente a alguma ameaça na nossa aplicação. Então, ela desenvolve documentações, projetos, ela desenvolve uma série de materiais para nos auxiliar aí para construir um software seguro. E dentro dessas documentações, eu trago algumas importantes de referência que você depois pode pesquisar e que pode te auxiliar aí na sua implementação de segurança na sua aplicação. Um deles é a CVS, que seria, então, uma lista, né, de requisitos para que você
possa se guiar para ver se você consegue fazer check ali em todos os requisitos de segurança que a OASP tem a partir do tipo de criticidade que a sua aplicação possui. Por exemplo, sua aplicação ela lida com dados, por exemplo, financeiros, dados de cartão de crédito, então a criticidade vai ser um pouco maior. E aí vai ter algumas listas de requisitos para esse tipo de aplicação. E é interessante que a OASP, como é uma organização open source, uma organização comunitária, ela está sempre sendo atualizada. Então é muito importante a gente ter em mente que, assim como ameaças elas estão sendo desenvolvidas, estão sendo cada vez se tornando mais complexas, alguns tipos de ataques aí estão se tornando mais mirabolantes, então a segurança ela também precisa estar sempre se atualizando, e a OASP ela é interessante porque ela sempre está atualizada, e quando a gente fala de atualização, tem um OASP Top 10, que seria então as principais categorias de riscos para a sua aplicação, ou seja, categorias ali de ataques que podem prejudicar a sua aplicação. E aí pode te ajudar muito, porque imagina, eu quero conhecer sobre vulnerabilidades, eu quero conhecer sobre as principais fraquezas que a minha aplicação escrita na minha linguagem pode ter. E aí você não precisa estudar as centenas de milhares de vulnerabilidades, de problemas, enfim, de segurança. Você pode se guiar através do OASP Top 10, que vai trazer os principais tipos de ataque aí que são mais comuns dentro do mercado e dentro do contexto atual, já que é um documento que também é atualizado recorrentemente. E aí também temos outros projetos open source da OASP que podem te auxiliar, desde a ideia ferramental, de trazer ferramentas open source para você analisar seu código de dependências, por exemplo, o Dependency Track, ou o ASP Shop, que vai te trazer uma série de projetos para você testar ferramentas, o ASP Mobile Application Security, também que é voltado para aplicações mobile, ou seja, o ASP ela vai te fornecer uma série de recursos que podem te auxiliar nessa jornada de levar a segurança para a sua aplicação. E aqui é um exemplo do OASP Top 10, na verdade é o mais recente de 2021, e aí a gente tem, por exemplo, a SQL Injection, né, que é uma vulnerabilidade muito comum, e a SQL Injection ela é uma vulnerabilidade de banco de dados aí, da linguagem SQL, e ela está dentro da categoria de risco injection. Então, é para vocês terem uma ideia, que aí são categorias, e dentro de cada categoria vai ter as suas vulnerabilidades de acordo com o seu tipo de ataque, certo? Aqui, você pode estar pensando, nossa, mas ok, muita vulnerabilidade, muita segurança, muito ataque, mas lembra que a gente falou de vulnerabilidade? Vulnerabilidade pode estar no seu código, pode ser uma brecha ali dentro da construção da sua aplicação. E quem constrói as aplicações? Somos nós, desenvolvedores. Então, desenvolvedores, eles são importantes para a aplicação, eles são aí a primeira linha de frente para você proteger a sua aplicação. Entretanto, aí tendo essa ideia de apresentar um pouco do contexto atual, e acredito que vocês vão se identificar em algum desses pontos, é muito comum que a nossa preocupação, às vezes, seja mais na entrega, de ter que conseguir compilar o código, ele trazer o resultado que estava ali na task, e que a gente consiga acertar a data, né? Então, existe é um negócio, ele imbui dessa necessidade de você ter velocidade nas entregas. Além disso, também existe uma ausência aí de orientação, de treinamento em segurança de aplicações. Aí eu falo segurança de aplicações, que é realmente na segurança de construir uma aplicação, não treinamento hacker, treinamento em cybersecurity, que são pontos diferentes, certo? E aí, por exemplo, a sua empresa, ela fornece algum treinamento, você já teve algum curso em codificação segura, por exemplo? Então, isso é algo muito comum, que como a gente atua aqui em comunidade de desenvolvedores, é comum a gente perceber que as empresas geralmente não têm essa percepção de preocupação em relação a esse tipo de treinamento. Além disso, é muito comum que desenvolvedores não tenham muito contato com pessoas de segurança. Por exemplo, você já falou com alguém de segurança essa semana? Com alguém do time de segurança da sua empresa essa semana? Vocês já tiveram algum contato ali durante algum processo, para resolver algum problema? Então, é comum também que as pessoas de desenvolvimento nem conheçam quem trabalha na parte de segurança. E isso é um problema porque também vai um pouco contra a ideia de DevOps. Lembra a ideia de DevOps de você ter agilidade, colaboração entre times, pessoal de infra, pessoal de segurança, enfim. Hoje ainda é comum que pessoas de desenvolvimento ficam na sua bolha e de segurança também ficam na sua. E isso é problemático também por quê?
Imagina que você está tentando lidar com algum problema ali de segurança do seu código, a sua ideia aponta ali um problema, algum problema super básico, e aí você vai procurar na internet, como que eu faço para resolver esse problema? Onde que a gente vai, geralmente? Aí eu coloquei aqui essa imagem, que é o dia comum de quem desenvolve. A gente vai no Stack Overflow, e a gente procura ali, sempre ajuda, né? Tem o Stack Overflow, uma comunidade, assim, que praticamente... sem ela a gente não consegue desenvolver muito, né? Então a gente está sempre meio que dependendo do Stack Overflow, mas o que acontece com segurança? A segurança a gente não pode depender só do Stack Overflow, a gente precisa sempre ter em mente o quê? Quando a gente está lidando com um problema no código. O ASP ou o pessoal de segurança, o pessoal que trabalha com aquilo no dia a dia, que está atualizado com as documentações e que vai entender qual que é o cerne do problema de acordo com o negócio, de acordo com o ativo. Lembra que está tudo interligado? Então é importante a gente ter um pouco dessa noção, porque às vezes já aconteceu isso comigo, de ir lá no Stack Overflow procurar uma informação relacionada a AppSec, relacionada, por exemplo, a SQL Injection, e aí depois eu chego lá no dia e não, tá tudo errado, e enfim, não tem nada a ver dentro desse contexto. Então é importante a gente ter essa noção de que a gente tem pessoas de segurança para poder recorrer, para poder procurar ajuda. Então conte com o pessoal de segurança da sua empresa e também conte com a OASP. Quando eu falo de segurança de aplicações, para poder trazer a segurança para a sua empresa, para a sua aplicação, a gente também precisa pensar o que a AppSec é importante para nós como desenvolvedores. O mercado que está sempre se atualizando e está sempre exigindo cada vez mais skills da gente, ele também vem exigindo esse tipo de skill, que é você não ser apenas um executor de atividades, é você também ter que lidar com responsabilidades no seu processo aí de desenvolvimento, é você não só ter que pensar em ter que resolver, construir uma feature, mas você também tem que pensar no ambiente em que você constrói, você também pensar na segurança da sua aplicação. Então, isso tem sido uma tendência do mercado, então é importante a gente se atualizar em relação a isso. E também existe essa ideia de que espera-se que 70% das pessoas que desenvolvem, elas escrevam código seguro, mas menos da metade das pessoas que desenvolvem, ela recebe algum feedback sobre segurança. Então, esse também é um problema. A gente fala que, a gente tenta trazer um pouco a ideia de que nós somos responsáveis pela segurança, mas a gente também precisa, às vezes, meio que cobrar da organização sobre isso, de que a gente precisa desse feedback, a gente precisa estar dentro de um ambiente que tem essa troca de conhecimento e essa troca de feedbacks. Certo. A gente chegou aqui e acredito que tenha ficado específico, assim, que tenha ficado evidente que existe aí uma problemática dentro do contexto atual de desenvolvimento de software, que a segurança ela é colocada no final, que a segurança ela é focada mais no pessoal de segurança, que desenvolvedores não são capacitados em relação à segurança de aplicações. E o que é Shift Left? Assim como diz a palavra, né, shift left, esquerda, tornar-se para a esquerda, shift left significa então você mover as práticas de segurança para a esquerda do que seria o seu processo de desenvolvimento. Pensa só, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, a gente pensa em forma muito linear, a gente vai ali na parte de design, requisitos, build, aí enfim, deploy, enfim, a gente pensa nessa linha, né, que obviamente dentro de uma CI/CD de pipeline isso acontece tudo ao mesmo tempo. Mas shift left significa, então, trazer desde ali da parte do início, que seria a parte de requisitos. Né? Então, acho interessante que a ideia não é só você mover práticas para o início, mas é você deixar de ter uma postura de segurança reativa para ter uma postura proativa, de você ter proatividade em tomar ações para se prevenir contra possíveis ameaças. Né? Você já pensar na hora de você levantar o codebase, na hora de você levantar um requisito, levantar uma feature, você pensar como que é esse código, como que isso pode ter alguma vulnerabilidade, como que isso pode ter alguma ameaça. Então é importante você mudar essa mentalidade, esse mindset e trazer a segurança antes de você codar. E aí também isso significa você se sentir responsável pela segurança mais cedo. E também envolver outros times nesse processo. Não só, aí eu falo de segurança, mas também produto é um time que é importante dentro desse nicho, porque produto é geralmente não o PO ali que vai definir as tasks, e ele precisa ter em mente que às vezes uma tarefa, sei lá, definir o requisito, definir uma tarefa de criar um log, vai
demorar um pouco, porque no login ali eu vou ter que precisar ver quais são as práticas de codificação segura, enfim, para proteger a senha do usuário, enfim. Então é importante que todos ali dentro do processo de desenvolvimento de uma aplicação saibam da importância e da responsabilidade que a gente tem em relação à sua segurança. E por que também é importante essa abordagem Shift Left? Ela é importante porque se você trata um problema de segurança após o lançamento do produto, ele vai custar cerca de 100 vezes mais do que se a vulnerabilidade ela foi identificada logo no início. Isso aí segundo alguns dados, ou seja, existem pesquisas já que nos trazem essas informações de que você tratar um problema de segurança no início é muito mais vantajoso para a organização na questão financeira. Né? E tem a questão também, imagina, você descobre que tem um problema de segurança lá no final, você vai ter que mudar um monte de coisa, vai ter que parar o que você está fazendo agora para tratar um problema que um código que você escreveu há 6 meses atrás, e aí você vai parar um time inteiro, aí vai parar uma sprint toda para poder resolver um problema ali que poderia ter sido resolvido anteriormente. Então, isso é custoso para uma organização. E aí eu trago de novo, mas por que pensar desde o início? Aí, primeiro, você encontra e previne vulnerabilidades logo na parte lá de requisitos, também tem a redução de custos, redução de trabalho, né, de retrabalho, aí vai te economizar tempo, esforço, porque você não vai ter que lidar com problemas, às vezes, muito básicos lá no final, e também você vai ser responsável por construir um produto muito mais seguro, um produto muito mais maduro, porque ele vai passar por avaliações durante todo o ciclo. E é bom aqui eu enfatizar que Shift Left não significa só você trazer no início, significa você manter durante todo o processo. Aqui tem uma imagem que ela traz essa ideia de que se você deixa a segurança só para o final ali, se você investe em segurança só depois que a aplicação ela já entra em deploy ali, você tem muito mais custos, porque você vai ter que fazer teste, vai ter que fazer manutenção, então o verdinho ali, o verde azulado, ele vai ser muito maior do que toda a linha amarela que você constrói de segurança e você investe em segurança de aplicações durante todas as etapas aí de desenvolvimento. Além disso, você pensar em Shift Left é você também pensar na possibilidade de utilizar ferramentas de automação durante toda a pipeline CI/CD. Que é uma das questões que eu trouxe lá no início, que existe esse pensamento, trazer mais uma ferramenta de segurança significa que vou perder a agilidade. Não, hoje em dia, qualquer ferramenta de segurança que você procurar aí na internet vai ter alguma forma de automatizá-la ali dentro da sua esteira. Além disso, trazer essa proposta de pensar a segurança logo no início também reforçar aí e iniciar um processo que é muito importante para uma aplicação segura, que é você trazer a cultura de AppSec, essa cultura de AppSec para a segurança contínua. Então, como eu falei, né, da linha amarela que percorre todas as etapas de desenvolvimento, essa linha amarela aqui eu trago ela em outra imagem, que mostra, por exemplo, que você pensar desde a parte de requisitos, design, desenvolvimento, teste, deploy, é você pensar também em processos de segurança para cada etapa. Eu vou depois abordar um pouco mais profundamente sobre essas etapas, mas acho interessante a gente ter essa visualização no todo, porque é para vocês terem essa ideia de que a segurança de aplicações, ela não é só uma atividade específica, ou ela só vai para uma etapa específica, ela precisa, né, percorrer durante todos os processos. E quando a gente fala da segurança de aplicação, eu penso, eu estou seguro, como que eu sei que eu estou muito seguro, pouco seguro? O que seria esses comparativos, né? É importante a gente já trazer aqui outro documento da WASP, que é o WASP-SAN, e está na sua versão 2.0, que seria um modelo de maturidade que auxilia a gente aí a entender qual que é o nível de maturidade que a nossa organização está no contexto de desenvolvimento de aplicação. E aí ele traz isso em várias facetas, desde a ideia de governança, que é desde a compliance, as políticas de segurança, estratégia, métricas, na parte de design, implementação, verificação e operações. E em cada uma dessas colunas, ele traz aí atividades e níveis para você entender, eu estou fazendo isso, então eu estou no nível 1, estou fazendo isso, estou no nível 2. E, por exemplo, esse tipo de palestra, apresentação que eu estou fazendo aqui, se você nunca teve contato com isso, ou se você está, por exemplo, ainda pegando alguns conceitos que eu estou apresentando aqui, significa talvez que o nível de maturidade dentro da governança
da governança da organização em que você trabalha, aí na parte de educação e orientação, talvez ainda seja no nível de maturidade 1, onde ainda estamos trabalhando, aí, onde eles ainda estariam trabalhando o treinamento e a conscientização. Porque a conscientização e a AppSec ela é essencial para você conseguir implementar os outros processos. Porque se você não entende a importância da segurança de aplicações em outros processos, eles não vão atingir o que é esperado. Então, esse aqui é um exemplo para vocês terem uma ideia e vocês também se localizarem. E esse é o documento, eu recomendo, assim, vocês, caso queiram depois dar uma aprofundada no assunto, a olharem ali e tentar se localizar, porque acredito que é um guia muito importante para a gente poder implementar a AppSec na nossa organização. E também outra questão assim, que já me levantaram sobre esse assunto é que eu começo onde? Eu começo ali na operações, eu começo na governança, e como esses... respondendo isso, né? Como cada processo ali acontece meio que simultaneamente ao outro, porque enquanto uma organização ela está fazendo a implementação de algo, ela também está desenvolvendo uma estratégia, ao mesmo tempo que ela também pode estar verificando alguma aplicação, realizando algum teste. Então, esses processos acontecem simultaneamente. Então, de certa forma, é preciso ali atuar em todos esses lados para poder, então, aumentar o nível de maturidade de segurança da aplicação. Ok, acredito que aqui vocês já tiveram, então, já conseguiram aí sedimentar o que é Shift Left. Imagino que já não seja uma palavra tão, assim, tão estranha para vocês. Mas agora é importante eu trazer aqui alguns mitos, porque vai que um dia você esteja numa rodinha aí, você fala sobre Shift Left e alguém fala, mas Shift Left significa que os desenvolvedores vão fazer teste de segurança. E aí, então, eu acho importante trazer aqui os mitos para que vocês também possam contra-argumentar. E não, Shift Left não significa que desenvolvedores serão responsáveis por teste de segurança. Como eu comentei, a ideia no início é de você ter essa colaboração, esse compartilhamento de responsabilidades. Time de segurança e time de desenvolvimento vão atuar juntos ali, e claro que o time de segurança ele vai ter um pouco mais de, talvez, protagonismo nas ferramentas, algumas ferramentas mais complexas de segurança, mas o time de desenvolvimento ele vai ter ali protagonismo também, em entender o funcionamento dessas ferramentas, de auxiliá-los, e também, às vezes, até de ter um pouco de proatividade no uso dessas ferramentas. Então, a ideia é realmente de colaboração e compartilhamento. Além disso, tem aí a ideia de que devs ficarão mais sobrecarregados, porque tem mais responsabilidade. E não necessariamente. A ideia aí de que vai ficar sobrecarregado significa que você vai juntar muita tarefa em pouco tempo. E a ideia não é isso. A ideia é você desenvolvendo com qualidade, com o tempo certo, trazendo aí as etapas importantes, porque é o que acontece. Se você deixar de fazer alguma coisa no início, você vai ter que fazer no final igual, porque uma hora aquilo vai estourar. Então, você está apenas trazendo aquilo para o início e trazendo uma agilidade, porque você vai trabalhar aquilo de forma muito mais rápida, de forma muito mais ágil. Então, ninguém vai ficar sobrecarregado se toda a organização tiver essa conscientização em AppSec. Outro ponto é de que Shift Left não está alinhado com as práticas ágeis. E já mostrei aqui também que hoje em dia tem DevSecOps aí para poder auxiliar na implementação da segurança na sua esteira pipeline. Existem ferramentas que podem auxiliar nessa automatização. Então, segurança não vai atrapalhar suas práticas ágeis, desde que você saiba utilizá-las dentro do próprio conceito de automação. Além disso, tem essa ideia, trazer segurança para mais cedo não significa que vai economizar alguma coisa. Tem pesquisas, eu trouxe uma referência, tem outras referências que mostram que sim, se você implementar práticas de segurança no início, você vai economizar. Ponto. Existem esses dados. Eu acho importante a gente sempre trazer isso. E eu nem trago aqui nessa apresentação quais são os impactos de um ataque real, que aí não precisa trazer porque vocês já sabem. Hoje em dia, qualquer empresa que sofre um ataque no seu software, quais os impactos, as consequências disso, não tem nem comparação o investimento que você pode realizar para poder evitar esse tipo de acontecimento. Outro ponto, que é também algo muito comum ainda nessa mentalidade de quem desenvolve, é de que você utilizar um SAST, um DAST, um IAST, que são ferramentas de segurança, você já vai estar implementando o Shift Left. Inclusive, existe um conceito de Shift Left aí também, de que Shift Left é você trazer a segurança por maneira ferramental logo no início. Ferramentas são importantes, eu não quero parecer que eu esteja, sei lá,
tentando incriminar o uso de ferramentas. Pelo contrário, ferramentas são um apoio. A gente que desenvolve está sempre aí procurando ferramentas para nos apoiar. Mas a gente não pode achar que ferramentas vão fazer mágicas, que elas vão trazer a segurança para a nossa aplicação. Porque, na verdade, elas são apenas um apoio e a gente precisa ter essa consciência, que é o que eu estou falando aqui hoje, em segurança de aplicação, antes mesmo de utilizar essas ferramentas. Outro ponto que é muito comum é de que você fazer um pen test já é o suficiente para você tornar a sua aplicação mais segura. Veja bem, não sei se vocês conhecem pen test é penetration test, ou seja, teste de penetração, que é um teste, um teste manual, que um hacker ético ali, ele vai tentar, em um ambiente isolado, vai tentar procurar, emular ataques para encontrar vulnerabilidade na sua aplicação, enfim, tanto numa perspectiva white box, ou seja, com acesso ao código, também o black box, com uma perspectiva que ele não tem acesso ao código, ele só vê ali a aplicação rodando, ele tem que tentar achar ataques, ali, emular ataques. Então, o que acontece? Muitas empresas, muitas organizações, elas investem nesse tipo de teste, assim, eles desenvolvem sem nenhuma base de segurança, aí eles pagam um pen test, e aí depois no pen test descobre um monte de vulnerabilidade, aí eles consertam tudo. Só que acontece, o pen test, como eu falei, ele vai pegar a aplicação ali, aquela imagem daquela aplicação, aquela fotografia, e depois disso a aplicação ela pode atualizar uma feature, a aplicação ela pode atualizar alguma coisinha ali no Codebase, podem acontecer atualizações que isso pode também gerar novas vulnerabilidades. Então o pen test ele é importante, mas ele entra como uma parte da AppSec, ele entra como uma parte do processo de desenvolvimento seguro. E ele não pode ser aí entendido como já o suficiente para você implementar um shift left ou como o suficiente para você implementar a segurança da sua aplicação. Ok. Aqui, então, já apresentei o conceito de shift left, já trouxe aí alguns mitos, e agora eu quero trazer alguns insights para você que está interessado, quer aprender um pouco mais e quer colocar esse tipo de prática na sua organização. E aqui eu trago questões, assim, um pouco simples e que acredito que são práticas, que hoje você já consegue iniciar isso, amanhã você já consegue trabalhar nisso, porque a ideia não é você ir atrás de uma ferramenta, ir atrás de um código X, não é você fazer um cálculo complexo. A ideia é muito simples e vocês vão entender. Como eu comentei, a segurança de aplicações ela tem muita relação com a mentalidade, com o mindset, com processos. Então, isso tem relação muito com a sua construção de uma estratégia para você implementar esse processo aí a longo prazo, porque não é uma coisa a curto prazo. Então, para você fazer esse tipo de processo, para você iniciar esse tipo de processo, caso você identifique que não exista nenhum processo de segurança de aplicações no seu negócio, na sua aplicação, primeiro, converse com as pessoas do seu time de desenvolvimento, busque entender o que eles pensam sobre segurança de aplicações. Aí, a partir disso, trabalhe a visão do time, seja você um Juninho, uma Sandy, ou seja sênior, pleno, enfim, tech lead, trabalhe a visão do time, compartilhe documentos, compartilhe conteúdos que sejam referências sobre segurança de aplicações, conteúdos sobre a WASP, conteúdos como esse. Além disso, com essas pessoas do time de segurança, se você trabalha híbrido, chama o pessoal para tomar uma cerveja depois do expediente, ou então conheça os processos do time de segurança e veja como que você pode auxiliá-los, porque ao mesmo tempo que você pode ter dificuldades em entender algumas questões de segurança, pessoas de segurança também podem ter algumas dificuldades para entender processos de desenvolvimento na sua aplicação. Então, procure identificar oportunidades para vocês se aproximarem. E além disso, se você perceber que realmente que falta ali, né, uma estratégia, falta uma visão, trabalhe em uma documentação colaborativa, pega um docs aí e já começa a colocar todos os pontos que você acha importante. E isso é aquela coisa muito assim, ideia ali de Atenas, reúna todo mundo, conversa e tenta partir dali do que vocês conseguem fazer juntos, ou seja, não tem muito segredo, a ideia é realmente começar do zero, é começar a estratégia, é começar a construir esse pensamento no negócio de vocês. Além disso, que é importantíssimo também, é você compreender como a aplicação é construída. Você, como comentei também lá no início, de que cada vez mais desenvolvedores têm
terão essa responsabilidade de serem responsáveis pela segurança, pelo ambiente, pela qualidade. Então, ter esse conhecimento vai te auxiliar também, vai te ajudar a estar um pouco mais empoderado nisso, porque como que você vai ser responsável de algo que você não conhece? Então, olhe para a sua organização, veja qual que é o modelo de negócio, quais são os ativos da empresa, o levantamento de ativos também é algo muito importante, quais são os IPs, será que existe uma gestão disso? Por exemplo, um IP que é criado ali com domínio tal, será que as pessoas elas sabem, têm esse controle? Além disso, quem são os responsáveis pela construção do produto? Conheça os processos, como eu comentei, conheça as ferramentas envolvidas, documente ou estude tudo que você já está aprendendo sobre como é o processo de desenvolvimento no seu negócio. E aí, isso de construir fluxos é bastante interessante, porque você também aprende muito nesse processo. É uma ideia muito de troca, porque você aprende e você também colabora com a sua organização. E aí, caso você tenha aí APIs, também construir inventário de APIs, que aí a API Security pode te auxiliar, que é outra documentação da WASP. Entenda se existem ameaças aí dentro desse fluxo, por exemplo. Eu lido com dados aqui, como que eu filtro esses dados que vêm do cliente para o servidor? Então, comece a entender um pouco como que funcionam alguns processos para você também já ir se preparando e ir construindo isso. Que se você tiver dúvidas, eu tenho certeza que o seu tech lead, que as pessoas de segurança, elas vão te auxiliar. Então, não guarde isso para si, compartilhe, duvide, questione. Isso é importante para você implementar esse tipo de processo. E aqui eu trago um exemplo de pipeline DevSecOps aqui, que no início parece, meu Deus, muita ferramenta, muita coisa acontecendo, muita informação. Só que aos poucos, se você para pensar, pega ali no 1, aí depois eu vou para o 2. Então, esse é um fluxo que, se você for construindo algo assim do tipo, obviamente, esse aqui é um exemplo bem genérico, e você pensar, eu atuo nessa parte, quais são as ferramentas que eu trabalho, quais são as ferramentas ou acessórios e recursos de segurança que também estão ao meu dispor. Porque é importante a gente entender também quais são os recursos que a organização nos oferece. Às vezes você não tem o olhar desse fluxo, ou você não conhece o fluxo de DevOps, DevSecOps da sua aplicação, e você não entende quais são as ferramentas ou o que a organização dispõe para você ser proativo em relação à segurança. E, além disso, participe de treinamentos, capacitações, procurem participar de cursos aí para você poder também aprender cada vez mais sobre codificação segura, que é outro ponto-chave durante esse processo de desenvolvimento seguro, que eu não abordo tão profundamente aqui. Porque a segurança, como ela permeia todas as etapas, e você ali na hora de codar, você vai precisar também ter um pouco em mente do que são essas práticas de codificação segura. E aqui eu trago um exemplo da Convisa, aqui, como a gente pensa a segurança durante todos os processos. Eu acho que é um exemplo do que traz, que é uma ideia de programa de AppSec, né? A gente trabalha aqui com a ideia de segurança durante todas as etapas de desenvolvimento e trazendo em cada etapa aí os seus processos de segurança que são essenciais. Aí desde aí a parte de modelagem de ameaças, a parte ali de você realizar scan o seu código, você realizar scan do seu código de terceiros, de dependência, aí também na parte de você fazer o gerenciamento de ataque da superfície externa da sua aplicação, a partir de monitoração, de scan de rede. Então, a ideia aqui é que vocês entendam como é um processo que é contínuo, ele envolve também vários projetos, vários pontos ali que se conectam de alguma forma, e que ele também está relacionado com a cultura. Aqui a gente tem a parte de pessoas e cultura, que aí que são uma plataforma de codificação segura, de treinar em relação às principais vulnerabilidades da sua aplicação, enfim, trabalhar os seus gaps em relação à codificação segura. E isso é importante porque às vezes não adianta você construir, por exemplo, você só constrói a parte de design e você peca na outra parte. Você constrói a parte ali de fazer a monitoração da superfície de ataque da sua aplicação e você esquece os demais. Enfim, tudo, de alguma forma ou outra, se interconecta e é essencial. E a cultura de segurança de aplicações, essa parte de conscientização, você ter essa mentalidade, é a base para você conseguir implementar isso.
E aqui eu trago, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas se puderem comentar aí se tá tudo bem, porque eu tenho. Agora eu vou falar um pouco sobre as etapas aqui mais especificamente. E aí eu vou trazer assim bem por cima sobre alguns conceitos para que vocês depois possam se aprofundar e depois também possam entrar em contato comigo para querer saber alguma documentação que pode te auxiliar. Eu já aviso aqui também que tem muitas etapas que eu conheço pouco na prática, então, vocês perceberam que são vários processos, é uma coisa que é implementada a longo prazo, mas é importante a gente entender o porquê da importância disso e a importância disso que tem que ser implementado em algum momento. Aí a gente fala lá no início, né? Chiflete de segurança no início, a segurança no design. É você, então, aplicar uma modelagem de ameaças, que aí, a partir dessa modelagem de ameaças, você vai identificar os requisitos de segurança, e aqui a gente não pensa só nos requisitos funcionais, né? Porque a gente sempre peca um pouco nisso, de focar muito nos requisitos funcionais e esquecer dos requisitos não funcionais. E aí, a partir do conhecimento desses requisitos não funcionais, você consegue pensar nos requisitos de segurança. A OASP, ela tem a CVS, ela que pode te auxiliar nisso. Aqui eu trago um exemplo de um processo de modelagem de ameaça que desenvolvedores podem atuar nisso. É importante a gente pensar que não só pessoas de segurança, mas devs também podem trabalhar nesse processo. Primeiro, é fazendo a identificação de ativos, de tudo que é importante para a sua aplicação. Depois, você fazer o desenho da arquitetura da sua aplicação, que é o que eu comentei ali, naquela parte de você desenhar o fluxo, de você entender como que funciona todos os processos aí na sua aplicação, e também fazer a decomposição, ou seja, qual que é o fluxo de dados, como que ele se comporta pelo processo da sua aplicação. Perceba que você vai meio que destrinchando, e isso também vai te ajudando a entender como que funciona a sua aplicação. E aí, a partir disso, quando você já tem todo esse desenho, você vai começar a buscar cenários de ameaça. Então, quais são os possíveis cenários de ataques que temos? E aqui talvez você vai precisar de ajuda de pessoas de segurança, porque talvez você ainda esteja conhecendo alguns ataques, algumas vulnerabilidades, e como comentei, tem muita coisa dentro desse universo. E a partir disso, desses cenários de ataque possíveis, identificados, documente. É importante sempre deixar tudo registrado, deixar tudo isso de alguma forma ou outra salvo em algum lugar, porque você um dia pode sair da sua organização, ou enfim, pode mudar de time, e é importante que isso sempre permaneça. E a partir do momento que você tem esses cenários identificados, classifique, afinal, quais serão as prioridades dentro do meu processo. Aqui seria uma estrutura bem geral do que é uma modelagem de ameaças, que é nessa parte de design, né, e de você levantar os requisitos da sua aplicação. A segurança também no processo de implementação. E aí eu comentei sobre codificação segura. E aí significa que na parte de você codar, você já pensar nas práticas de codificação segura, seguindo aí as principais documentações que falam sobre isso. Desde as documentações sobre as documentações da sua linguagem, que tem, muitas vezes, traz insights, né? Por exemplo, esse método ali, não use eval, por exemplo. Eval é um método inseguro. Utilize outro. Então, as documentações elas vão te trazer um pouco dessa noção. Então, sempre consulte as documentações. É algo que eu sempre falo nas minhas apresentações. Então, consulte as suas documentações, fique sempre por dentro do que está sendo atualizado. E aí é aquilo que eu comentei sobre Stack Overflow. Às vezes a gente pula a documentação e vai no Stack Overflow. Ou a gente pula o Stack Overflow e vai no Twitter ainda, perguntar alguma questão que envolve algo que às vezes é muito simples. Se você dá um Ctrl F na sua documentação, você encontra. Ok? Então, eu acho importante enfatizar sobre isso da documentação. E também das vulnerabilidades, né? As dependências que tem no nosso código. Pense sempre quais são essas dependências, como que eu consigo ficar validando isso, verificando para ver se tem alguma vulnerabilidade, alguma dessas dependências. E é complicado porque às vezes a gente nem tem noção de quantas dependências a gente usa durante o nosso processo de desenvolvimento. E existem alguns softwares que podem te ajudar, tem o SA que vai te auxiliar nisso. E aí, como comentei, essas ferramentas elas vão te auxiliar, mas elas só vão te auxiliar se você de fato entender o porquê da importância disso, que é entender que qualquer código externo que você coloca dentro da sua aplicação, ele pode ter uma vulnerabilidade, ou um dia pode surgir uma vulnerabilidade nele. E além disso, você fazer, aí eu falo aqui da orquestração de ferramentas, né?
que é uma questão que eu já vi ali aqui nos comentários que alguém falou da Sneak, por exemplo. Tem várias ferramentas, por exemplo, o Sasha aí, que pode te auxiliar, e cada ferramenta ela vai ser boa de acordo com o contexto da sua aplicação, de acordo com a sua linguagem, de acordo aí com o seu framework. Então, às vezes, você vai utilizar várias ferramentas, porque você utiliza vários frameworks, utiliza várias linguagens, e aí você vai ver vulnerabilidades, ou o que a gente chama também de falsos positivos, de vários pontos, e você não sabe, por exemplo, se um é igual ao outro, se um SQL injection que ele encontrou aqui nessa ferramenta X é o mesmo que ele encontrou nessa ferramenta Y. Então, a orquestração é a ideia de você conseguir fazer essa deduplicação e você conseguir gerir as ferramentas. Não só você gerir as ferramentas SASH, como as outras ferramentas ASHs, que são as ferramentas de análise de segurança. Inclusive, esse conceito de orquestração ele é muito novo, assim, vem surgindo agora, porque essas pessoas nem têm muito controle disso. E aqui eu coloquei junto para poder resumir, que é a segurança na etapa de verificação e operação. E aí, como fala, é gerenciamento e monitoramento da superfície de ataque. E aí é o conceito que você traz a ideia de você fazer ali uma verificação na superfície de ataque, ou seja, nos seus ativos, de você fazer ali uma análise dinâmica, aí nesse caso é utilizando um Dash, ou outros Yash, que é uma combinação de Dash com Sash. Enfim, aí você começa a utilizar outras ferramentas para poder já, com a sua aplicação ali já empacotada, bonitinha, você consegue fazer essa verificação, né, esse monitoramento. E aí também tem um pentest que entra aqui nessa etapa, é o pentest, ele é feito de forma manual, ele é feito por pessoas aí que têm conhecimento hacker, a gente fala de hacker ético, que são pessoas que vão realizar essas tentativas de hackear a sua aplicação, enfim. E aí eu deixei aqui bem fácil, que ferramentas elas ajudam, mas elas não vão fazer a magia, que quem faz a magia aqui é você. Elas sozinhas, elas não fazem nada. Quem tem que fazer alguma coisa ali somos nós, desenvolvedores, com auxílio do pessoal de segurança, enfim. E na parte de operação, aí tem a seção de incidentes, você entender quais são os incidentes passados, aí, através dos logs, e aqui é uma ideia de você aprender com o que já passou, e não se sentir afastado durante esse processo, porque parece também que essa questão de incidente, deixa o pessoal de segurança, não precisa saber disso. Não, às vezes é importante você entender como que o código ele já sofreu antes, para evitar que ele sofra novamente. Então é importante ter essa responsabilidade, esse compromisso final. Então, que já finalizando, nisso tudo, eu queria trazer essa mensagem que você pode ser protagonista em AppSec, que você aí, desde do seu nível de conhecimento, do seu nível aí de função da sua empresa, você consegue levar essa mensagem, você consegue compartilhar essa ideia do Shift Left, de você pensar a segurança logo no início. Eu sei que às vezes pode ser difícil, que às vezes você trazer isso pode falar muita coisa por agora, vamos deixar para depois. E é isso que eu venho criticar logo no início, é deixar a segurança para depois. Se a gente deixa para depois, é mais custo, é mais trabalho. Então é importante a gente questionar, a gente refletir, a gente sempre se posicionar e ser proativo. E nisso em AppSec, não só a organização ganha, mas a gente, como profissionais, também ganhamos. A gente agrega valor ao que a gente desenvolve, a gente agrega valor na forma como a gente também se relaciona, com a forma como a gente gerencia ali a nossa aplicação. Então, essa é a minha mensagem. Você pode contar com a gente aí, tanto eu como o Gabriel Galdino, aqui como Developer Advocate, como também com a Conviso, que a gente tem alguns conteúdos ali, algumas ferramentas também gratuitas. No caso, aqui a gente tem a comunidade DevSecOps Global, que é uma comunidade que a gente agora está indo para o Discord, e ele é um espaço totalmente colaborativo, tem profissionais de várias áreas, tanto a área de infra, área de segurança mesmo, enfim, ali é um espaço aberto, você pode levantar suas dúvidas por ali, que de alguma forma ou outra eu vou estar ajudando. Como comentei, eu também estou aprendendo muito nisso, e a gente sempre aprende junto, e isso é muito legal. Eu vou deixar aqui um pouco, não sei se depois dá para vocês verem e pausar nessa parte, mas no final vai ter os meus contatos ali com o meu Twitter, enfim.
Tem também um projeto open source que a gente está divulgando agora, que é o CVWA, que seria uma espécie de uma aplicação segura, e aí você consegue ali, tanto praticar testes, quanto você também melhorar ali, seu aprendizado, olhando um código inseguro, né? Porque às vezes a gente pega um frame de um código, assim, aquele código tem uma screen injection, mas o que é isso dentro de um contexto? Então acho legal que aqui traz um contexto, tem umas vulnerabilidades muito famosas ali dentro também. Ele está em constante desenvolvimento, ainda está bem no início. E, por exemplo, você falou de ferramenta, tá? Eu quero testar uma ferramenta X e uma ferramenta Y. Você pode utilizar esse projeto, aí você faz um fork, você testa a sua ferramenta e vê, essa ferramenta ele encontrou mais vulnerabilidades que essa. Então você consegue ter uma ideia também de como que funcionam essas ferramentas. Isso é muito legal. A gente tem um curso gratuito, como eu falei, treinamento é importante. Esse curso está no YouTube. Ele traz um pouco dessas noções mais básicas sobre as vulnerabilidades, aí, sobre ameaças e conteúdos que estão vinculados à referência da WASP. E vocês também podem, por meio desse QR Code, eu também, como comentei ali nas minhas redes, eu sempre estou compartilhando esse curso, que eu acho muito importante vocês que estão entrando agora e querem aprender mais a fazê-lo. E aqui tem as minhas redes, fiquem à vontade também para me seguir no Twitter, também no LinkedIn, tem um GitHub, que eu estou sempre ali postando alguns repositórios com alguns recursos bem interessantes para a AppSec. Também ainda estou construindo ele, tem aqui o meu e-mail, da empresa, e também aqui tem o site ali da Conviso, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre como a gente pensa a AppSec, aquele programa de AppSec que eu trouxe ali de forma muito resumida. E é isso, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, foi quase 1 hora de fala, e agora eu vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma questão aqui, e ver se eu consigo responder também. Ó, o pessoal falando o Sync, era 5 ou era Sneak aqui? Tá. O Bruno perguntou, tem alguma aplicação para teste de vulnerabilidade de API? Olha, você pode depois consultar aquela documentação API Security, que ela pode te auxiliar nisso, de ter algum recurso que pode te auxiliar. Mas antes de você testar, é importante você fazer um documentário, aí, um inventário, no caso, das APIs do seu negócio, que essa aplicação possui, porque às vezes você foca numa API, mas a sua aplicação tem várias APIs e você acaba não olhando para ela. Então, acho que aí, como fala o Chief Flash, também é você pensar um pouco antes, né? Quais APIs que eu tenho? Aí, a partir disso, você vai trabalhando aí quais são os tipos de API, que tipo de dados, e aí também você consegue pensar nas ferramentas. Olha, como o Bruno... eu tô falando o Bruno, que é o Bruno de DevRel. Mas o Vandenberg Lima, obrigado, Vandenberg perguntou como defender uma melhoria de segurança diante do time de negócio, como defender essa priorização. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque eu já recebi ela antes e isso aqui não tem uma receita de bolo. Infelizmente, existem aí muitas organizações que elas não têm essa preocupação. Ou a gente chega ali no pessoal da organização e mostra, uma empresa ontem ali foi hackeada e perdeu X de ações, de investimentos, ou a gente tem essa abordagem um pouco mais, diria, alarmista, né? Ou você também pode pensar assim, quanto que talvez ele consiga economizar se ele investe em segurança de aplicações. Levar talvez alguns dados de algumas pesquisas que mostram, se você investir em segurança antes e você ter um problema depois, você vai economizar mais, olha só. Então, eu sou muito mais essa ideia de você pensar na ideia, na proposta de conscientização do ganho do que na perda, porque a perda ele pode ficar muito com medo hoje, meu Deus, vou perder muita coisa, mas amanhã ele esquece, mas o ganho não, a gente está sempre querendo ganhar, né? Então eu acredito que faz mais sentido ir para essa linha de ganho, e aí o que pode te ajudar? Talvez você ter noção dos processos, dos fluxos, você procurar ajuda de quem também pensa igual a você, para vocês também se apoiarem nisso, e aí vocês documentarem,
sei lá, fazer uma apresentação, marcar uma reunião e mostrar, olha, eu vi isso aqui, acho que a gente consegue melhorar isso, e acredito que se você investir nisso, você vai ter um retorno que vai ser legal. Então, acredito que essa abordagem tem a ganhar. E aí também trabalhar um pouco dessa conscientização, mandar alguns artigos ali, tanto um artigo de empresas do setor que foram, de alguma forma ou outra, atacadas. Eu acho que, assim, ter um pouco saber que existe essa ameaça, que existe, que os ataques cibernéticos eles estão aumentando. Cada ano a gente vê o número crescendo hoje em dia, e é muito mais comum, né? A gente vê empresas sendo hackeadas. Então, eu acho que é interessante também trazer um pouco desse outro lado, mas a gente focar nos ganhos, obviamente. Deixa eu ver se mais tem o Christopher. Obrigado, Christopher. Poderia dar dicas de qual caminho seguir para quem tem interesse em se aprofundar e trabalhar no mercado de InfoSec, por exemplo, cursos e livros? Então, como você percebeu, eu foquei mais em AppSec, a área de InfoSec, que é essa área de segurança que envolve tanto mais a parte ofensiva quanto a parte defensiva. Não tenho tanta profundidade assim, mas na área de AppSec, olha, acho importantíssimo você ter aí um conhecimento sobre desenvolvimento e ter um conhecimento sobre lógica de programação, porque acontece, como vocês perceberam, essa minha apresentação ela foi agnóstica, eu não trouxe uma linguagem específica, um framework específico, mas eu preciso entender como que funciona o processo de desenvolvimento. Então, acho que ter essa base de desenvolvimento é importante. E também ter um pouco de base de segurança mesmo, de você entender o que é uma vulnerabilidade, como que funciona um tipo de ataque. Então, ter um pouco desse conhecimento, aí eu diria mais parte ofensiva do InfoSec, mas combinado com a parte de desenvolvimento. Então, acho que é um mercado que está crescendo muito, o mercado de AppSec. Se vocês verem, tem sempre novas vagas surgindo, aí, tanto para Yellow Team, como também para times assim, votados especificamente para AppSec. E ter um pouco desses dois conhecimentos, né? Eu digo pouco, mas é bastante, né? Tem que ter um pouco de profundidade. Vai te dar uma orientação. E aí a UASP, eu acredito que a UASP é a principal referência para poder te auxiliar e ter esse conhecimento em aplicações seguras, porque acontece, esses profissionais eles estão ali também para, além dessa parte de conscientização, também estão ali para auxiliar desenvolvedores, também estão ali para lidar com ferramentas, lidar com vulnerabilidades. Então eu diria que é um funcionário de pau para toda obra, assim, teve um problema de segurança, ele está ali, tem um problema no código, ele está ali. Então eu acredito que é isso, você ter essa combinação de skills. Deu 11 horas, eu acredito que... já foi o suficiente, 11 horas. Bom, gente, então eu vou finalizando aqui. Tá valendo aqui os elogios. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado novamente. Obrigado aí pelos elogios, pelo reconhecimento. Eu acho que, como eu falei, eu estou aprendendo também muita coisa. E legal que eu consegui compartilhar um pouco do conhecimento. Eu também estou aprendendo aqui com as perguntas de vocês. Tem muita pergunta aqui sobre pentest, sobre quais ferramentas. Eu acho que, que isso pode ficar para uma próxima palestra aí já. Quando você ver aí o meu nome, fique à vontade de participar novamente em uma palestra, que eu estou em vários eventos aí para poder falar sobre a AppSec. E é isso, obrigado ao pessoal do Codecom, obrigado, Ludmila, por fazer o intérprete, obrigado, Bruno, aí também, por abrir aí a sessão. E é isso, muito obrigado, vou deixar aqui minhas redes mais uma vez, fiquem à vontade por me acompanhar. E é isso.
Valeu, uma boa quinta-feira e bom evento, pessoal. Aproveitem.